Então, vamos dar continuidade aí à disciplina de Geometria Analítica. Vamos aprofundar aí cada vez mais e vamos falar nesse momento sobre a condição de alinhamento entre três pontos. Aí a gente já vai entrar no estudo da reta. Muito bem. Eu tenho que provar, eu botei aqui um gráfico no GeoGebra, eu tenho que provar que esses três pontos eles estão alinhados. Consequentemente, eles pertencem a uma mesma reta. Alinhados em uma mesma reta, né? Desculpe. Então, esses pontos eles têm uma coordenada, como a gente pode ver aqui, ó, x1 e y1, né? Aqui o eixo das abscissas e ordenadas, eixo x, eixo y. O B ele tem uma coordenada x2 e y2 e o C uma coordenada x3 e y3. Muito bem. Eu já coloquei aqui os pontos coordenados dele, né? Então, ponto A, x1, aqui, x1, y1, ponto B, x2, y2, e o meu ponto C, né? x3, y3. Eu tracei aqui, fiz esse tracejado, eu prolonguei aqui a reta pontilhada aqui que passa pelo meu ponto A, né? E fui até esse ponto E. E também prolonguei aqui. Prolonguei não. Essa é a coordenada x3 que pertence ao meu ponto C. Então notem aqui que eu tenho dois triângulos. Um triângulo de coordenada, né? Aliás, de coordenada não, de vértice A, D e B. E tem um triângulo de coordenada A, E, C. Certo? Então tem o meu triângulo de coordenada A, E, C. Então analisando aqui, vejam que o meu triângulo, deixa eu analisar do maior para o menor aqui, né? Meu triângulo A e C, ele é semelhante ao triângulo ADB. Notem que eles têm um ângulo de 90 graus, né? Então eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então existe uma relação entre os seus lados, né? Então eu sei que a relação entre o meu segmento aqui, né, AE, existe uma relação do segmento AE desse triângulo AEC com o segmento AD, e ela é igual à relação do segmento do vértice EC ao vértice, aos pontos, ao segmento, né, que liga o vértice D ao B desse triângulo. Muito bem. E como é que eu vou calcular a distância, né, desse segmento? Então, se vocês relembrarem lá, não lembrarem, aliás, né, vocês podem ver os meus vídeos anteriores relacionados à distância entre dois pontos. Muito bem. Então, como ele possui uma mesma coordenada, vamos começar aqui com a E, né? Ele tem uma mesma coordenada de y, então eu vou desconsiderar o eixo y. Então a distância entre o ponto A e o ponto D, e o ponto E, aliás, desculpe, né? Estou olhando esse aqui primeiro. A distância entre o ponto A e o meu ponto E vai ser quem? x3 menos x1. Então vai ser x3 menos x1. A distância entre o vértice A e D, entre esse vértice e esse vértice, como ele está na mesma coordenada do y também, né? Vai ser só abscissa. Então, x2 menos x1. x2 menos x1. Isso vai ser igual a quem? A relação entre esses dois lados, entre esses dois segmentos. Então, segmento EC, como que eu calculo? EC. Então, ele tem a mesma coordenada
x3, do eixo das abscissas, né? Então eu vou desconsiderar ela, vou relacionar essa distância apenas com o eixo y. Então tenho quem? y3 menos y1. Do EC, né? Do E ao C, então y3 menos y1. Dividido pela distância do vértice B ao D, né? Desse triângulo. Vértice B ao D, então tenho y2 menos y1. y2 menos y1. Então vou fazer esse cálculo. Não tenho que x3 menos x1 vezes y2 y1, que é menos, né? y2 menos y1 vai ser igual x2 menos x1 vezes y3 menos y1. Ok? Muito bem. Então tem aqui, fazendo esse cálculo, x3. Opa, vou botar aqui. Tem x3 y2 menos, né? x3 y1 menos x1 y2 mais, né? x1 y1, x1 vezes y1, menos com menos dá mais, né? x1 vezes y1 igual x2 y3, que eu tenho x2 y1, então menos, né? x2 y1 menos x1 y3 mais, né? Menos com menos mais x1 y1 mais x1 y1. Muito bem. Então essa é a minha equação, né, para provar que esses três pontos estão alinhados em uma mesma reta. Isso pelo método de semelhança dos triângulos. Agora eu posso fazer pelo método algébrico. Muito bem. O método algébrico eu tenho aqui, de forma matricial, tem colocar na primeira coluna todos os valores das abscissas, né? Então x1, x2, x3. Na segunda coluna, os valores das ordenadas, vai que é y1, né? Então, y1, y2, y3, aqui 1. O valor desse determinante, ele tem que ser igual a 0. Então, muito bem. Então, tenho que x1 vezes y2, né? Vezes 1. Então, tem x1, y2, mais x2, y3 vezes 1. Então, x2, y3. x2, y3. Eu tenho y1 vezes 1 vezes x3, mais y1 vezes x3. Então, menos, vou botar um colchete aqui, x2, y1 vezes 1, x2, y1. Mais x3, y2 vezes 1, x3, y2. Mais y1 vezes 1 vezes x1. Já comecei com x, né? Então x1, y3, né? Ou y3, x1. Então, y3, x1 ou x1, y3, né? Aqui, x1, y3. Fechar o colchete. Então, o que eu tenho aqui? x1, y2, mais x2, y3, mais
y1 vezes x3 menos x2 y1 menos x3 y2 menos x1 y3. Isso tem que ser igual a 0, certo? Notem que existe, vamos ver aqui, ó, as duas fórmulas elas vão ser iguais. Então vamos ver aqui. Então tenho x1 y2, onde é que ele está? Vamos ver aqui. x1 y2 está aqui, né? Então vou passar tudo para cá, né? Se ele está aqui, está negativo, x1 y2, vou passar para cá. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui. Então x2 y3 menos x2 y1 menos x1 y3 menos x1 y. Deixa eu arrumar aqui, né? Ficou feio aqui. Então menos x1 y1, aí menos passar, aqui tem a igualdade, né? Aqui é a igualdade, passar tudo para cá, né? Então menos x3 y2 mais x3 y1 mais x1 y2 menos x1 y1 igual a 0. Muito bem. Então tem aqui, ó, x1 y2. Onde é que está aqui? x1 y2. Deixa eu botar entre parênteses aqui, né? Tá aqui, x1 y2. Então deixa eu mudar a cor aqui para igual. Então aqui, ó, x1 y2, x1 y2, x1 y2 mais x2 y3. Onde é que está o x2 y3? Está aqui, ó. Mais x2 y3. Então, ok. Mais, aqui tem isso aqui, né? y1 x3. y1 x3, né? y1 x3. y1 x3 está aqui, ó, né? Mais y1 x3. Beleza. Agora eu vou encontrar menos x2 y1. Menos, aqui, ó, x2 y1. Menos x2 y1 menos x3 y2 menos x3 y2 menos x1 y3. Então menos x1 y3 y3. Aqui eu tenho x1 y1. Aqui eu errei aqui o sinal, né? Aqui é mais, né? Ele tá aqui, né? Esse sinal aqui é mais. Aí eu tenho menos. Ah, não, desculpe.
x1, y1, x1, y1, mais aqui, ó, x1, y1, aqui eu errei, botei menos, né, mas é mais, ó, aqui, ó, é mais. Então com esse aqui cortou, né, aqui eu tenho x1, y1, passou para o outro lado, né, ficou negativo, então aqui eu cortei aqui, isso aqui ficou igual a 0. Então notem que existe o que? A semelhança entre as duas formas. Então tanto faz o método, né? Eu vou chegar no mesmo tipo de resolução para provar que os 3 pontos eles estão alinhados em uma mesma reta. Então essas questões elas vão ficar mais claras com a gente trabalhou apenas com as coordenadas, né, sem os números. Então a partir do momento que nós vamos colocar no caso alguns números, isso vai ficar mais claro. Por enquanto vamos terminar com essa aula e vou voltar numa aula seguinte com alguns exercícios.